Graça e paz, irmãos. Vamos dar continuidade à série de pequenas reflexões sobre os milagres de Jesus. E o milagre que vamos falar está registrado em Evangelho de Lucas, capítulo 13, do 10 ao 17. E diz assim: E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade já havia 18 anos, e andava curva, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si, e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Então, o texto, ele diz que essa mulher estava lá nessa sinagoga, ouvindo os ensinos de Jesus, né, como já era de costume Jesus fazer nas sinagogas. O texto não diz que ela era frequentadora constante, né, dessa sinagoga, mas como diz que ela era judia, né, então provavelmente ela estava sempre por ali. Então o texto diz que ela já tinha 18 anos, que estava com aquela enfermidade, e diferente de outros milagres, na maioria das vezes os milagres que a Bíblia relata, as pessoas estão procurando milagres, vão até Jesus à procura do milagre. No caso dela, não parece ser isso. Jesus viu que ela estava lá na sinagoga, dava para perceber que ela tinha um problema físico, né? Todo mundo percebia, mas Jesus, com o discernimento de espírito, ele conseguia ver além. Ele percebeu que, além de ser um problema físico, ali era causado por uma questão espiritual, que era o diabo que estava aprisionando ela com aquela doença. Então Jesus chama ela, impõe as mãos sobre ela e cura. Então, com isso, o povo, as pessoas que estavam na igreja, na sinagoga, se maravilhavam com os feitos de Jesus, e o príncipe da sinagoga, o líder da sinagoga, ficou indignado, né? Como relata em outros milagres também, sempre os religiosos se opondo, né? Essa questão de Jesus fazer milagre no sábado. Mas aí Jesus vai e questiona eles, né? Falando se chama de hipócrita, né? Porque e pergunta a ele: se você tem seu animal que está com fome ou está com sede, e é sábado, você vai deixar o animal ficar com fome só porque é no sábado? Não, né? Eles vão lá e alimentam. Então, se faz isso com o animal, por que deixar essa mulher, irmã deles, né, filha de Abraão, com aquela enfermidade? Por que não curar ela só porque é dia de sábado? Aí eles, como não tinham o que responder na verdade, a única coisa que cabia fazer era se envergonhar. Então, o que a gente pode tirar desse texto, né? Primeira coisa, em relação à doença, né? 18 anos, essa mulher com essa enfermidade, andava curva, com certeza era um motivo de constrangimento para ela, além de dores físicas, provavelmente ela tinha, sim, questões, opressão espiritual. 18 anos é uma vida.
né? Mas um dia ela se encontrou com Jesus e Jesus a curou. Então, por mais que a gente esteja passando por problema que parece que não tem solução, que tem muito tempo e que parece que não vai ser resolvido, às vezes o que precisa é de um encontro, né, com Jesus, e Ele tocar a mão sobre a gente e tirar os problemas que afligem, né, seja eles de ordem física, ou emocional, ou espiritual. Então a gente não deve perder a esperança. O texto não diz que ela estava com esperança de ser curada, mas ela estava num contexto ali que ela via Jesus curar pessoas, né? Na sinagoga, nas cidades por onde ele entrava. Então não é demais a gente pensar que ela poderia sim estar ali e esperando que em algum momento Jesus ia perceber a dificuldade dela e que poderia curar. Também outra coisa que a gente pode tirar é a questão de buscar discernimento, né, do Espírito, que é um dos dons do Espírito, é discernir. Porque o texto fala que a mulher estava na sinagoga, mas não diz que acho que provavelmente ninguém saberia que o problema físico dela era causado por uma questão espiritual. Mas Jesus é Deus, mas também é 100% homem, né? Teve o discernimento de perceber que não era só que tinha algo a mais do que a questão física, né? Ela estava sendo oprimida pelo diabo. Então, outro ponto que a gente pode aprender com esse texto com Jesus, orar e buscar a Deus esse discernimento, para a gente olhar para uma pessoa e saber que ali não é só uma doença de ordem física, que tem questão espiritual, para que a gente possa ter também esse poder de tocar nas pessoas e que elas possam ser restauradas, ser curadas através da nossa vida, que a gente possa ser um instrumento de cura, de bênção para outras pessoas. E outra coisa é não sermos religiosos, né? Jesus combateu a religiosidade em toda a Bíblia. Ele vem combatendo os religiosos, que às vezes em nome de religião a gente acaba se prendendo a muitas coisas, fica com aquele método de culto, método de pregação, e às vezes o que a gente precisa fazer é ter empatia com o outro, perceber a dificuldade do outro e colocar acima da religião. Primeiro a gente possa pensar no próximo, nos problemas do próximo. É o que Jesus fazia. Ele focava em pessoas. Ele não focava na religião, ele focava em salvar pessoas. E os religiosos sempre preocupados com essa questão do sábado, de guardar o mandamento, e sempre com hipocrisia. Então é o que nós precisamos fazer, né? É aprender a verificar isso em nós, até onde nós estamos sendo religiosos, e mudar, e não ser religioso, ser cristão. Então que Deus nos abençoe, nos ajude, né, nessa caminhada, e que mesmo com muitas falhas, e vamos continuar lidando com elas, que nós possamos estar prosseguindo a cada dia em busca de parecer cada vez mais com Cristo, que é o que importa.